Olá a todos, bem-vindos ao Filme Maníacos. Hoje trazendo aqui o Germano, tá? Um colorista aí de alta qualidade, gente boa demais. E esse é um canal de filmmaker para filmmaker, trazendo aqui aquelas pessoas que estão por trás da câmera que você não vê no dia a dia. E aí, Germano, tudo bom? Faz uma apresentação aí. Quem é você, o que você faz e onde vive, né? Cara, assim, Victor, primeiramente, muito obrigado pelo convite, cara. Fico muito feliz, porque assim, é a primeira vez que me convidam para eu dar uma entrevista em qualquer lugar, na verdade. Que bacana, satisfação, cara. Então, eu tô muito feliz com o convite. E, cara, assim, eu sou colorista. Na verdade, já faz alguns anos que eu vivo só disso. Tecnicamente, assim, eu ainda me considero diretor de fotografia, mas a verdade é que eu ando indo pouco para o set, eu ando fazendo mais coisas na pós-produção no geral. Já não sou mais editor também, sou só colorista hoje em dia. Bacana, bacana. E aí, quando você começou, quando começou o interesse nessa profissão aí, você decidiu pular realmente de filmmaker para produção e ir direto para somente colorista, né? Somente ser o colorista. Cara, então, eu fui de filmmaker. Quando eu era filmmaker, eu também era editor. E aí, cara, é que o que aconteceu foi o seguinte: eu conheci algumas pessoas no YouTube, é, desde sempre, desde que eu era editor, desde que eu precisava editar alguma coisa, eu percebia que a melhor parte de editar o negócio era colorir. Então, assim, eu tinha lá coleções de LUTs que eu comprava da galera na internet, e eu não entendia que isso era meio errado, assim, que eu não recomendo fazer. Sim. É, assim, Comprar o na LUT é ruim? época, Comprar o LUT em si é ruim? cara, Deixa a era pessoa para mais mim, preguiçosa, não é? exatamente, era para mim, e Exatamente. normalmente tu não entende exatamente o que tu tá fazendo, tá? Isso normalmente diminui a tua qualidade como colorista, mesmo se tu é só editor, tá? O ideal é que tu aprenda a fazer os LUTs que tu gosta, entendeu? Então tu olha para um LUT e tu descobre o que ele faz, e aí, a partir daí, tu faz a engenharia reversa, né? E aí, a partir daí, tu entendeu o que o Lush está fazendo e tu consegue modificar. Porque é muito difícil que o Lush acerte 100% exatamente o look que tu queria, né? A gente sabe É, disso. A porque gente, geralmente, porque geralmente quando o LUT é feito, ele é feito para certo tipo de câmera, certo tipo de configuração, e aí você tá com a sua Canon ali filmando, gravando, e aí o loot que foi feito para uma Blackmagic da vida. Então realmente não ia Uhum. funcionar, né? Seria mais ou menos isso. Exatamente, cara. E a câmera, na verdade, é só uma variação, tá? A verdade é que tem vários outros motivos do porquê que um LUT pode ou não funcionar. Ah, Às vezes, sim. só a criatividade do cara que fez o LUT, ele, assim, ele criou alguma coisa que não é exatamente o look que tu queria, é bem próximo, mas não é exatamente o que tu queria, entendeu? Às vezes acontece do cara que criou o LUT ele ter feito para a câmera dele, não para tua, como tu disse. Às vezes ele fez para uma cena que sei lá, que aparece parte da cena no sol e parte da cena na sombra, só que tu tá usando para um ambiente interno, sabe? A tua cena é um ambiente interno, então é bem provável que nesses casos o LUT não vai funcionar. Então, assim, a verdade é que o LUT ele limita a tua possibilidade de escolha. O ideal é que tu aprenda o que o LUT está fazendo e tu replique só as partes que tu gostou do que esse LUT está fazendo. Sim. Isso é o que eu recomendo para os meus alunos hoje, tá, Victor? Porque tem isso também. Na hora da minha apresentação eu não disse, mas eu também sou professor de coloristas. Sim, bacana, Eu, bacana. eu tenho um curso mentoria e consultoria. Sim, Todos exatamente. eles eu ensino do zero, assim, da primeira vez que tu abre o DaVinci Resolve, até tu realmente viver de color grading, pagar tuas contas de color grading, assim. Que bacana. Vai estar tudo na descrição aí no finalzinho para todo mundo poder ver e seguir. Então, vai ser bacana isso aí. Interessante, eu não sabia que você era professor, não. Para mim, você só era colorista mesmo, trabalhava só para você em si, no caso. Uhum. Cara, então, quando eu comecei, o pessoal começou a me pedir, assim, mais lá próximo do começo, o pessoal começou a gostar do meu trabalho e me pedir, cara, eu gostaria de saber fazer isso aí também. Uhum. E aí eu E descobri, tem pouca gente na área ou tem bastante gente na área? cara, no Brasil quase ninguém ensina, cara. Eu sei de um cara, que ele tem um canal no YouTube que chama DaVinci Resolve Tutoriais. Ele é um gurizão, assim, um cara parece ser muito gente boa, eu, sinceramente nunca conversei com ele, mas ele é a única outra pessoa que eu encontrei no YouTube que ensina isso. Ele é a única outra pessoa que eu encontrei no Brasil, no geral, que ensina isso, na verdade, infelizmente. Entendi. Eu acho que o único podcast de color grading no Brasil é o meu, eu não tenho certeza, tá? Pelo que eu Interessante. andei pesquisando. Interessante. Esse podcast ele trata só a respeito só de color grading ou no audiovisual no geral? Cara, só de color Só de grading. color grading.
específico. Assim, eu falo de algumas coisas que não são diretamente relacionadas, mas todas elas ou vão te ajudar a vender o teu serviço como freelancer e colorista, né? Ou vão te ajudar assim, basicamente o podcast ele é pensado na ideia de que todos os caminhos levam para Roma. Então, todo o conteúdo que eu faço são pensados para te levar a ser um colorista melhor. E aí, você falou que trabalha meio profissional e também dando aula. Quando é cliente, agora eu vou te fazer uma pergunta aqui que a galera colocou também aqui, que é quando o cliente ali, ele é meio leigo no assunto e fica aquela situação quando ele pega, né, quando ele não sabe que tem que gravar em RAW ou em log, ou ele grava em qualquer tipo de formato ali no celular dele e bota para você poder colorir. Realmente ele seria como se o cliente pegasse o celular já aberto e levasse para o técnico poder consertar? Seria mais ou menos assim? Cara, Quando ele assim, grava ali no celular dele sem nenhum critério, no caso, né? cara, assim, a metáfora, ela não é muito ruim, tá? Mas ela não é exatamente isso. Uhum. Porque vamos imaginar o seguinte, o que que acontece? Quando esse cara ele não tem muito conhecimento, normalmente, assim, por sorte, hoje em dia, eu já não pego mais clientes que têm tão pouco conhecimento assim. Normalmente, eles já sabem gravar em log sem problema, eles já sabem, pelo menos, usar uma câmera decente, eles já sabem, pelo menos, usar o RAW da câmera que eles têm, enfim, eles já entendem em relação a isso. Os clientes que eu tenho hoje em dia, tá? Só que Mas já muitos, chegou caso assim, assim, já chegou a caso assim pra você? sim, sim. Cara, no começo, quando a gente não tinha assim, o luxo de ficar evitando, dizendo que não para alguns trabalhos, né? Sei como é. Cara, nesse começo a gente chegava a alguns trabalhos que eram bem difíceis, assim. E no geral, a gente faz o primeiro trabalho sem problema nenhum, Uhum. e normalmente, inclusive, eu consigo, assim, eu consigo ensinar para esse cara a aproveitar a qualidade da câmera que ele já tem, porque assim, no começo os caras mandavam umas coisas de Sony 8-bit, que não tem problema por si só, mas mandava direto em RX 9, entendeu? Direto com bem contrastado, sem nenhum perfil flash de nenhuma maneira, nem log e nem nenhum outro tipo, na verdade. Uhum. E aí o que acontecia, muito seguidamente, na verdade, é que eu tinha que ensinar esse cara a aproveitar o hardware da câmera que ele já tinha, na verdade, da câmera que ele já tinha comprado, tipo assim. E eu fazia, sabe? Eu fazia sem muito problema. Educar o cliente não é uma coisa muito negativa, não. A imensa maioria dos filmmakers no Brasil, eles não sabem que eles precisam de coloristas. Eles precisam, mas eles não Exatamente. sabem disso. Então a gente precisa educar esse pessoal, a gente como colorista precisa educar esse pessoal, e tá tudo bem, tá mais do que perfeito. Recentemente eu tive um aluno que me perguntou, cara, que tipo de pessoa não sabe que precisa de um colorista? Eu disse, cara, exatamente a mesma pessoa que precisa ser ensinada urgentemente, sabe? Exatamente. Porque esse cara, ele precisa urgentemente entender a diferença que um colorista faz no próprio projeto. Exatamente, exatamente. Eu sei como que é isso aí. A gente passa por essas dificuldades de vez em quando. É. Mas, de qualquer maneira, vamos aqui para o próximo tópico, que seria aqui eu te perguntar qual o tipo de equipamento que você tem, né? Os equipamentos que você usa aí para fazer a coloração, se você tem algum, se você pensa em comprar algum tipo de software que você usa, se você usa realmente o DaVinci Resolve ali para fazer tudo, ou se existe um outro tipo de programa aí. Os formatos que você usa aí preferido, né? Os seus formatos preferidos aí para poder trabalhar. Show, tá, vamos lá, uma coisa por vez. Primeiro sobre equipamento, exatamente agora eu tô sem o meu painel. Eu Uhum, costumava usar um micro panel da Blackmagic, sim. só que, enfim, ele foi para o concerto agora e aí eu descobri no fim das contas que ele não tem concerto, vou ter que comprar outro. Mas cara, assim, dá para começar sem. Sim. Dá para começar sem um painel, mas assim, eu acho que é importante que seja prioridade comprar um, porque ele realmente faz um colorista melhor, assim. No Ajuda geral, mesmo, realmente ele ajuda, né? sim, cara, ele não ajuda só na velocidade com que tu faz, mas tu realmente se torna um colorista melhor por ter a possibilidade de mexer em mais de uma coisa ao mesmo tempo. Então, o painel é uma coisa que eu recomendo demais. Ele te ajuda a aprender, inclusive, a aprender o próprio software. Uhum. Cara, e monitores, eu acho que é o segundo maior equipamento que a gente precisa, né? Eu uso para o meu monitor principal de colorização, que eu vejo realmente em tela cheia, o resultado final é uma LG C10, LG CX, na verdade, da LG mesmo.
bem calibradinha, bem certinha. E aqui eu tenho um LG Ultra Wide, sinceramente, é um modelo meio genérico, porque os monitores de apoio eu não me importo muito com eles. A verdade é que eles não precisam ter tanta qualidade assim. Eles só precisam estar bem calibrados assim. É, então eu tenho um LG Ultra Wide que, sinceramente, não importa muito qual que é o modelo dele, qualquer Ultra Wide vai fazer exatamente a mesma coisa que o meu. E logo aqui, agora, na verdade, eu não tenho nenhum, mas eu vou ter um Ezio. Eu troquei o que eu tinha, eu tirei o que eu tinha, porque eu estou esperando chegar um Ezio, que ele é também da série de color grading. Interessante. O Enfim. monitor influencia muito também na parte quando você está finalizando ali? Definitivamente, na verdade, assim, os meus primeiros trabalhos, eles foram direto para o cinema, na verdade, eu tive a sorte de, tipo assim, no primeiro ano de trabalho, eu já tive vários trabalhos que foram direto para o cinema, então eu precisei pegar uma tela gigante, por isso que eu uso uma TV de 55 polegadas aqui na minha frente. Então, assim, quanto mais, assim, em relação ao tamanho de tela, é claro que, assim, a calibração, a tecnologia da tela, o fato da gente estar enxergando o resultado que realmente vai sair é importantíssimo. A gente precisa, assim, ter tudo bem calibradinho, bonitinho, para a gente ter certeza que tudo assim, que todos os monitores estão exibindo a mesma imagem, todos que a gente tem aqui, e todos que estão, assim, quando for para o cinema vai estar calibradinho também, vai estar exatamente do jeito que tu escolheu, que tu coloriu, que tu estava vendo aqui na tua tela, né? Cara, e quando é o tamanho da imagem, a gente sempre tenta aproximar ao resultado final. Então, se o teu cliente, assim, se tu faz comerciais para TV, é legal que tu use uma TV para colorir. Se tu faz mais trabalhos para cinema, é interessante ter um projetor para isso, entendeu? Um projetor bem calibradinho, profissional. Claro que, assim, hoje em dia, tu fazer realmente uma sala de grading que tem um projetor é muito caro, né? Eu não tenho, na verdade, eu costumo fazer tudo na minha TV. Mas, assim, quanto mais tu conseguir se aproximar ao setup que o teu conteúdo vai ser consumido, melhor vai ser o teu resultado, porque tu tá realmente entregando, tu tá enxergando mais ou menos e tendo mais ou menos a mesma experiência da pessoa, exatamente. Exatamente. Agora uma das curiosidades aqui que também a galera colocou. No seu caso, o seu caso em si, Germano, qual é o processo aí que você prefere começar aí quando você está fazendo o seu color grade aí? Quando você vai começar? Cara, isso é uma pergunta interessante. Na verdade, eu tenho um produto, Uhum. eu chamo de produto, mas na verdade ele é totalmente de graça, vocês conseguem ir lá no meu site e baixar, que é isso que você está vendo aqui atrás de mim, que é a checklist do colorista. Eu coloquei num quadro aqui. Não vai dar para ver muito bem. Interessante. Mas, Depois você basicamente, ela pode é o passo... disponibilizar, depois eu coloco aí na tela pra galera. Show, perfeito. Eu vou te mandar o link para o pessoal fazer o download aí. Beleza. Basicamente é o seguinte, ele é uma checklist, uma ordem certinho de tudo que tu precisa fazer em todos os projetos, sabe? Da ordem de tudo que tu precisa fazer exatamente em todos os projetos. Assim, os depoimentos que eu tenho da galera que usa são bem legais, o pessoal gostou muito, porque assim, tu entende mais ou menos qual que é a vibe, a ordem, o padrão de organização de um colorista profissional, entendeu? Mesmo que ele está no começo, assim, consegue mais ou menos entender quais são as prioridades de projeto, qual que é a ordem de fazer, por que precisa fazer nessa ordem. Então, isso sabe, é uma maneira do pessoal ter contato com um workflow de verdade de um colorista profissional, né? Então, o pessoal gosta muito dessa checklist, porque é justamente isso, eu tenho exatamente a ordem. Mas aí tu me pergunta qual que é essa ordem. Cara, assim... Basicamente, primeiro de tudo, tu recebe um arquivo, perfeito? Tu recebe um arquivo. Antes tu tinha perguntado qual que eram os formatos que eu usava, né? Isso, os formatos que você gosta de trabalhar no caso, né? Se eu só for trabalhar no DaVinci Resolve, eu acho que seria Black Raw, né, no caso, né? Cara, não necessariamente, na verdade. Assim, eu gosto muito de ProRes também, porque o que acontece? A gente normalmente recebe os arquivos que vieram de diversas câmeras, perfeito? Então a gente tem lá, a gente pode receber um XML que veio de um outro NLE que o editor fez. Então, se o editor prefere Premiere, se prefere Avid, se ele prefere Final Cut, ele nos manda um XML e aí a gente consegue abrir aqui, criar uma timeline no DaVinci Resolve e realmente ter todos os arquivos. Só que o maior problema, na verdade, disso é que a gente precisa ter todos os arquivos crus do projeto, perfeito? Alguém precisa nos encaminhar todos os arquivos crus do projeto. Só que
Eu não acredito. Só que assim, a gente tem uma maneira de fazer com que isso não, ah, assim, de facilitar a transferência, que é um método que chama Bake and Play, que inclusive eu já fiz um vídeo no meu canal de YouTube, que nada mais é do que uma renderização mesmo. Então, o editor fecha a timeline, tira tudo que tem de cor, tira tudo de motion effects, sabe, de After Effects, de Uhum. texto por cima, tudo que não vai ser colorido é removido. E aí ele renderiza um arquivo único que vai ser pode ser um ProRes, pode ser um DNX, dependendo da câmera que foi usada, dependendo do sistema operacional do editor, a gente consegue escolher, porque assim, eu acho que o DaVinci Resolve, se o editor usa o DaVinci Resolve para editar, eu acho que ele não consegue exportar em ProRes se ele está no Windows. Eu acho que ele só consegue exportar em DNX, que não é um problema necessariamente, mas enfim. Ele nos manda um arquivo que é basicamente a timeline em si, já fechada, renderizada, certinho, com uma qualidade boa o suficiente para ser colorida, tá? Assim, não vai ser exatamente a mesma qualidade de RAW, mas a gente consegue arquivos até 12-bit 444, com chroma subsampling de 444, sem problema nenhum para o cara nos enviar, ou seja, praticamente a qualidade original da câmera. E aí, a gente trabalha com esse arquivo do codec ProRes, de algum codec ProRes ou de algum codec DNX, e aí a gente refaz os cortes na nossa timeline aqui. O próprio DaVinci Resolve consegue reconhecer os cortes, ou o cara pode nos enviar um arquivo VDL, que ele já é um arquivo que representa os cortes da timeline. E aí a gente refaz os cortes aqui e finalmente a gente faz a colorização. A partir daí. E na hora de exportar, a gente também exporta ProRes para o cara receber. A gente exporta um XML com os ProRes, e aí o cara só importa no NLI dele de novo para exportar final, assim. Então Interessante. a gente Parece trabalha. ser um processo trabalhoso, né, no caso, né? Cara, na verdade é o que mais atrasa um colorista, sinceramente, tá? Normalmente quando a gente tem lá um comercial para fazer e o cliente nos dá, ó, precisa de 3 dias para fazer esse comercial. A gente normalmente tem para colorir ele, né? A gente normalmente tem um dia para levar para dentro do DaVinci Resolve, outro dia para colorir e outro dia para jogar de volta para o NLE do Caramba. cliente, né? Uhum. Porque é realmente o que mais atrasa, é o processo mais demorado para o colorista. É, mas, certo, então esses eu acho que são os formatos que tu tinha me pedido, que eu finalmente respondi agora, lembrei. Então, Germano, fala pra gente aí os seus últimos trabalhos, dificuldade que você teve nos outros trabalhos aí que você andou fazendo. O trabalho mais difícil que você teve aí, qual que foi? Tá, vamos lá. Recentemente, na verdade, eu tive a oportunidade de fazer um clipe que, na verdade, é um comercial. É aqueles comerciais que são praticamente só uma música, sabe? Só que a pessoa principal desse comercial era a Priscila Alcântara. E não sei se tu lembra dela, mas ela fez parte, para mim, ela fez muito parte da minha infância, porque ela foi apresentadora do Bom Dia e Companhia. E ela é aquela Priscila que participou do Bom Dia e Companhia, aquele Aquela que programa de trabalhou com TV de desenho. O Yield, né? Ah, Exatamente, aquela? exatamente, Ah, sim, sim. exatamente. Trabalhei num clipe que é também um comercial de um perfume que ela tá lançando agora. Foi meu trabalho mais recente. E, cara, a gente teve bastante dificuldade lá também, porque assim, o diretor de fotografia não teve luz o suficiente para competir com o sol. Assim, foi um trabalho Entendi. feito com uma Arri Alexa, pelo menos, então assim, eu tive bastante alcance dinâmico Qualidade, para né? trabalhar. Uhum. Foi outra coisa. Eu tava com arquivo de 16 bit 444, Uau. então tava mais do que tranquilo de brincar assim. Mas eu tive essa dificuldade assim de conseguir dar um jeito de iluminar o rosto dela sem parecer pouco natural, né? Porque toda a luz estava do lado, toda a luz estava do lado contrário dela, Uhum. estava nas costas dela. E a gente teve que assim ter um jogo de cintura para trabalhar. Isso sem falar que o tempo desse projeto foi um tempo muito curto. Eu fiz tipo basicamente em uma madrugada, sabe? Então foi muito corrido nesse sentido. Eu acho que, na verdade, as maiores dificuldades que a gente tem como coloristas nem são com a colorização em si, são muito mais com lidar com o cliente, sabe, com deadlines que são muito curtas, assim, com projetos que, Rola, enfim, rola eu muita acho que pressão esse pra foi, colorista? Rola muita pressão pra colorista, esse negócio de deadline cara, ali? sim, porque é a última coisa do processo, né? O colorista ele só aparece quando o editor já parou de editar. Sim. Então já terminou de editar, né? Então, por ser o último processo,
via de regra, a gente tem bastante pressão para ser entregue na data certa. Porque normalmente a renderização final vai ser feita na mesma data que a gente for entregar, entendeu? Sim. Então, enfim, isso tudo a gente normalmente precisa ter em mente. Assim, no caso desse projeto, na verdade, ele deveria ter saído no Dia da Mulher e acabou não saindo. Caramba. Então, porque justamente teve isso. Eu comecei a trabalhar uma madrugada antes, uma madrugada... Aí que tá, não, eu comecei a trabalhar na madrugada do dia seguinte do Dia da Mulher. Então, nós já não ia ter como entregar nem a pau, assim. Mas, enfim, isso acontece. Dificuldade E, de cara, meu trabalho, próximo né? projeto... Sim. Dificuldade Cara, meu sempre. próximo projeto eu tô tendo a oportunidade de trabalhar com um cliente da Arábia Saudita. Ele tá fazendo um filme que vai para Amazon Prime. E eu já colori o trailer, pretendo entregar, na verdade, essa próxima semana. E eu devo começar a colorir o filme em si na próxima semana, eu imagino. Então, aí a gente vai ter um grande filme aí de 2 horas, um longa mesmo, que vai para Amazon Prime, que vai tá o meu nome lá nos créditos também como Que colorista. bacana, hein? Aí, ó, aí sim, que bacana, cara. Parabéns. Mais que Entendi. feliz com esse projeto também. Tem um resultado muito bonito, foi gravado com uma Sony Venice. E o diretor de fotografia é um cara de altíssimo nível, assim, claramente. Ele já fez umas coisas para... eu acho que ele fez alguma coisa para Netflix aqui em São Paulo, na verdade, porque o diretor de fotografia é brasileiro. Enfim. Entendi. Interessante. E pra futuros projetos seu mesmo, pessoais aí? Cara, eu acho que a próxima turma do curso é a próxima coisa, Uhum. mas talvez daqui a alguns meses, assim. E eu acredito que, assim, na verdade mesmo, eu, em relação à própria colorização, eu não posso dizer muito sobre o que tem aí por vir, porque Uhum. infelizmente a maioria dos projetos eles não me deixam Ah, sim. falar sobre. Exatamente. Sei como que é. Uhum. Então, porque são produtos que ainda vão lançar, que eu já fiz, alguns eu já colori comerciais, alguns eu ainda vou colorir. Então, assim, tem coisa que eu só não posso dizer, infelizmente. Eu nunca posso contar muita coisa do futuro, assim. Se vocês forem Exatamente. ver o meu Instagram, na verdade, só tem coisa postada que eu colori há 6 meses atrás, sabe? Porque eu não É. posso ficar divulgando muito cedo, assim. Mas, enfim. Agora eu vou fazer uma pergunta aqui. Na verdade, são 2 perguntas, são as únicas 2 perguntas que a gente tem, mas eu vou fazer uma de cada vez. A primeira pergunta seria o seguinte: é, talvez você deve até receber esse tipo de pergunta aí, né? Que no começo aí, a pergunta seria o seguinte: a pergunta que toda pessoa que está começando aí a colorir deve fazer para você, né? E não só quem realmente está produzindo clipes ou produzindo filmes ou até mesmo curtas, que eu acredito que você recebe muito essa pergunta. Como que consegue o filme look? Que seria o famoso filme Cara. look. Tá. Nossa senhora, tá. É que é muita coisa. Assim, é uma junção de muita experiência, normalmente, tá? Recentemente eu postei um vídeo no meu canal que explica o meu truque, o meu maior truque para conseguir um look bem fílmico, assim, de filme analógico mesmo. Uhum. É, Cinematográfico, no caso, né? então, aí que tá. Eu gosto de separar, Victor, entre look fílmico para look cinemático. Para mim são 2 coisas Ok. diferentes, tá? Eu gosto de dizer que são Interessante. coisas diferentes porque, assim, o cinema moderno, ele é feito de maneira digital, ele não é mais gravado em filmes, perfeito? Ele também não é Isso. distribuído mais em filmes. Exato. Então, o cinema moderno eu considero cinemático, eu gosto de chamar desse jeito, tá? Claro que tu pode dar o nome que tu quiser, mas eu considero o cinema moderno como cinemático e o cinema antigo como fílmico, perfeito? Recentemente eu postei um vídeo no meu canal que explica o meu maior segredo para conseguir looks parecidos com o de filme analógico mesmo, da época. Mas assim, cara, o look cinemático em si, ele envolve muita coisa. Eu acho que a tua pergunta original é pro look cinemático, né? Porque o Exatamente. É o pessoal costuma famoso gostar do o moderno. filme look, no caso, né? Justo. Então, assim, para um look moderno cinemático bonito, tu vai precisar que ele seja bem limpo, ou seja, que ele não tenha muito qualifier, que ele não tenha muito, assim, muitas secondaries, via de regra, tu tenta criar um look que é bem, bem limpo e bem traduzível. Então, imagina assim, se tu tem um look que foi feito para uma cena, para um take, é importantíssimo que ele seja muito traduzível para o próximo take, perfeito?
Então tu evita usar qualifiers, tu evita usar, para quem está acostumado o Lumet do Premiere, que eu acho que grande parte da tua audiência deve estar, Victor, Com certeza. aquele qualifier que tu seleciona a parte da imagem, porque tem muita gente que, cara, isso muito no começo eu lembrava de gente que ensinava no YouTube a colorir usando o qualifier, só usando o qualifier. Então Que pega tu ali o selecionava skin a tone, pele. né? Que pega o tom da pele, no caso, né? Exatamente, exatamente. Com o tempo vocês vão entender, conforme vocês avançam aí na jornada de aprendizado de colorização de vocês vão entender que, na verdade, não é assim que coloristas profissionais fazem, tá? O Qualifier é o último recurso. É de longe o último recurso quando tu precisa corrigir alguma coisa muito específica, assim. Mas ele dificilmente é usado para realmente fazer o look, fazer a vibe do negócio. Então, assim, o meu ponto é o seguinte, o look cinemático, ele depende de uma limpeza de cena no geral, assim, e para isso tu não pode correr o risco de quebrar um qualifier, sabe, de, por exemplo, selecionar parte da pele, mas a outra parte não, entendeu? Porque o que acontece? No primeiro take, esse qualifier estava funcionando porque a pele estava certinha, mas no próximo take ele pode não funcionar porque tu tem que corrigir algumas outras coisas antes, né, para ele funcionar 100%, assim. Então, se tu não tem... Então, tu não pode correr o risco de não ter essa limpeza, sabe, para ter um look cinemático. Outra coisa que pode dar uma vibe de limpeza é tu diminuir bastante o ruído, tá? Então, zero ruído na tua imagem, tá? Como tu faz isso? O próprio DaVinci Resolve tem uma redução de ruído maravilhosa, eu nunca precisei de nenhuma outra. Porém, tem algumas pessoas que usam plugins, que daí funcionam no Premiere, funcionam em vários outros softwares que te permitem colorir alguma coisa também. Tem alguns, eu não vou lembrar agora de cabeça, mas tem alguns redutores de ruído que tem uma qualidade, dizem que alguns até superior do que o DaVinci Resolve, do que o que já tem lá dentro do DaVinci Resolve. Dito isso... O preferencial é gravar sem ruído nenhum, né, no caso, né? Cara, não necessariamente, Vai gravar limpo, no Victor. caso, né? Então, não necessariamente, cara. Eu diria, na verdade, que o ideal é tu usar o ISO da câmera que te dá mais alcance dinâmico, tá? Alcance dinâmico, sim. Isso, porque se vocês pesquisarem, por exemplo, tem alguns sites que fazem reviews de verdade de câmeras e eles fazem alguns testes bem técnicos, assim. E aí tu vai descobrir, por exemplo, que numa Canon EOS R, sabe, aquela R, a nova, as versões mirrorless agora, elas normalmente têm o maior alcance dinâmico da câmera em 400 de ISO e não em 100, entendeu? Eu não sei por que isso tem a ver com a própria eletrônica da câmera, né? Com a própria eletrônica do sensor e tudo isso, mas eu sugeriria para sempre que tu puder usar esse ISO e ir mexendo no filtro ND para ajustar a exposição. O que acontece com essa câmera aqui também, aqui, essa Blackmagic, quando ela chega a 800 de ISO, ela tem um outro tipo de ISO, um duplicador, e ela faz com que a imagem fique mais, né, menos ruído, no caso, né? Quase sem ruído. Perfeito. Gente, assim, no fim das contas, ruído nunca foi um problema para mim, tá? Tem pouquíssimo, tem um projeto só que uma vez eu tive que colocar muita redução de ruído e ele não ficou bonito, mas, sinceramente, eu já gravei com essa câmera que tá me gravando agora, é uma Alpha 6300 da Sony. E eu já coloquei essa câmera em 52 mil de ISO, em S-Log3, e não foi um problema. Então, assim, sabe, se tu tá usando uma boa redução de ruído no teu software de colorização, não precisa se estressar com ruído, sinceramente, tá? Interessante. Gostei. Muito obrigado pela resposta, hein? Bom, vamos para a próxima aqui, a última pergunta aí, e a gente está quase encerrando, mas vamos para a última pergunta aí. Bom, aquele estereótipo, né, que todo mundo usa, aquelas paletas de cores meio amarelada, que muitos filmes americanos ali, aquela paleta bem quente, né, que é muito usada em filme para relatar, né, para especificar que o filme é mexicano, que o filme é da América Latina, aqui como um todo, né. Eu no caso, eu considero um pouco de ofensa, né, deve ser um estilo do diretor que ele escolheu para aquilo ali. O que você acha? O que você tem a falar a respeito sobre essa paleta de cor meio amarelada aí pro nosso continente aqui, né? Pro nosso continente, pra nossa região, no caso, né? Sim. Cara, sabe que eu nunca pensei sobre isso. Assim, eu já vi muito... Porque, assim, os americanos, eles têm uma noção de que a gente tá num lugar muito quente, por algum motivo.
que do México para baixo a gente tá numa posição muito quente. Assim, eu que moro no Rio Grande do Sul discordaria 100% disso. Mas chega a ser Mas, ofensivo, né? Porque você vê que eles fazem com os filmes mexicanos, é meio ofensivo aquilo aí, ó. No meu caso. Mas pode ser um estilo do editor também, não sei. sim, sim. Cara, assim, eu não me importo, mas eu acho que pode ser sim considerado ofensivo por alguém, sim, porque a verdade é que a gente não, tipo, não são todos os ambientes que são assim para nós, né? E cara, se tu for visitar, por exemplo, o México, ele não vai ser daquele jeito, entendeu? Nunca. Mas na verdade, na prática, sim. Só que aí que tá, eu também não posso ser hipócrita porque a gente sabe que é, é, a gente também relata as cidades, as próprias cidades americanas com cores que não são exatamente da realidade. A verdade é que se as pessoas estivessem procurando a realidade, elas não viriam para um colorista, Sim, entendeu? entendi. Então, assim, a gente não precisa obrigatoriamente fazer isso. Cara, assim, se tu quer passar uma vibe quente, é natural que tu queira fazer um look mais quente. Se tu quer passar uma vibe mais gelada, mais talvez mórbida, talvez, enfim, tem várias maneiras que tu pode classificar. Tu vai fazer um look mais frio. Então, assim, depende muito da arte, sabe? Eu sempre digo para os meus alunos, olha, como coloristas, na verdade, vocês estão só apoiando a história ou o produto, se for um comercial, né? Então, assim, o trabalho de vocês é apoiar o que está acontecendo na tela, com as cores. Então, assim, se o diretor de fotografia falar no cara, olha, aqui eu gostaria de um look mais quente, porque é para relatar o México no verão, sacou? E esse quente desconfortável, esse quente que tá todo mundo suado, esse quente que, sabe, que o espectador quase consegue sentir o cheiro de suor. Sim, exatamente. Então, se ele me disser isso, eu vou fazer um look mais quente, eu vou fazer um look com essa vibe México. Mas se ele me disser, cara, eu quero trazer assim, um look que é desconfortável, só que do jeito frio. Então, assim, eu quero trazer um look que é mais distanciado do espectador, que ele não sinta muita empatia por o que está acontecendo lá. Eu quero criar um look que pareça, de repente, um look noturno, e aí ele não pode ser muito quente. Então, assim, se o cara me disser isso, eu vou fazer exatamente a mesma cidade assim, com um look mais frio mesmo. Então, assim, depende 100% do que o diretor me disse que aquela cena, do que os sentimentos o diretor me disse que aquela cena tem que passar. Entende? Entendi, exatamente. Interessante, gostei da resposta. Muito bom. É porque geralmente quando você pega um filme assim, você fala, cara, o México não é assim. Aí você fica aquilo na cabeça, né, cara? Você fala. E quando eles relatam também filme brasileiro, também é a mesma coisa. Então fica meio ofensivo no nosso caso, né? É o que a galera colocou aqui pra gente fazer essa pergunta. Eu só queria saber qual é a sua opinião sobre o assunto. Mas, encerrando aqui, ô Germano, muito obrigado aí pela sua entrevista. Queria saber aí de uma mensagem de inspiração para quem está começando na área de colorista hoje. Deixa a sua mensagem aí pra galera aí. Assim, gente, eu acho que o mais importante de tudo é vocês me seguirem no Instagram. Não, tô brincando. Vai tá aí, vai Eu tá acho aí. que, eu acho que o mais importante de tudo é vocês conviverem com quem já está onde vocês querem estar. Então, assim, se vocês querem aprender color grading, colhem em quem vocês consideram que tem um trabalho de qualidade. Colhem em quem vocês querem ser no futuro, entre aspas. Isso para tudo na vida, mas para color grading também. Porque, assim, cola nesse cara, começa a pedir dica, realmente enche o saco desse cara, porque esse cara ele vai atalhar, ele vai adiantar, ele vai servir como um mentor para te levar pro teu nível assim, para elevar o teu nível de qualquer que seja o trabalho que tu quer fazer. Se for color grading, e se por algum motivo tu decidir me escolher, do jeito que muita gente me escolheu até hoje, eu fico muito honrado, porque isso nada mais é do que um elogio para o meu trabalho, um elogio para mim. Mas, enfim, eu acho que esse é o meu principal conselho, assim, colhem nas pessoas que já têm o resultado que vocês querem ter. Uma mensagem excelente, né? Um ótimo trabalho também que o Germano vem fazendo. E para você, Germano, uma mensagem para você, se você estivesse começando hoje, qual seria? Pessoal, Cara, essa é eu acho pessoal para que, você. eu acho que seria uma mensagem de que tudo vai dar certo. Eu sei que se tu tá assim, se tu tá levando isso a sério, uma hora vai dar certo, tu vai conseguir, assim, tu não precisa, assim, como é que eu digo? Tu não precisa apressar Correr, o processo de aprendizado. Isso.
Tipo, tu tá no caminho certo, vai dar tudo certo. E eu acho que, na verdade, isso é uma mensagem para todo mundo que tá começando também, se for pensar. Porque, assim, a gente tem uma noção de que a gente precisa ser ótimo agora. A gente não pode ser mediano por um tempo, sabe? Uhum. E, assim, a minha resposta para isso é, cara, aproveita o processo, aproveita o aprendizado. Porque o maior, assim, a quantidade de coisas que tu tá aprendendo é muito maior no começo e ela nunca mais vai se repetir. Aproveita esse processo, aproveita a quantidade de informação que tu está recebendo, aproveita o quanto de informação que está chegando no teu colo, porque esse gostinho de aprender, tu não vai mais ter, né, nessa mesma intensidade nunca mais. Porque assim, o teu pico de aprendizagem é no começo, né? Qualquer coisa é novidade, qualquer coisa é novo no começo, obviamente. É. Então, eu acho que esse é o meu principal recado. É quase um recado filosófico, não é nada muito técnico, Não, mas tá ótimo. mas Fica de inspiração pra é, galera aí que tá começando, né? Bom, finalizando aqui com o Germano, cara, muito obrigado aí, tá? Muito obrigado pela entrevista. Prazerzaço te conhecer. Suas redes sociais, como que a galera vai conseguir te encontrar por aí, né? Na internet ou no YouTube, como um todo aí, né? Nessa internet aí gigantesca que a gente tem. assim, Victor, cara, eu acho que o meu Instagram é a maneira, assim, se tu for no link da minha bio, tu vai descobrir todas as minhas outras redes sociais, onde tu me encontra em outros lugares, vai conseguir os recursos, tipo a checklist do colorista vai estar lá também, no link da minha bio. Então, assim, canal no YouTube, tudo isso. Mas então, meu Instagram é germano.arte.br e a partir de lá, tu encontra as outras redes sociais, tu encontra meu curso, tu encontra minha mentoria, tu encontra tudo que enquanto meu conteúdo gratuito, no YouTube tem bastante, no meu podcast tem bastante. A verdade mesmo é que a imensa maioria do meu conteúdo nem é para o pessoal do curso, nem é para o pessoal da mentoria, é mais de graça mesmo. Tá certo. Germano, muito obrigado, cara. Muito obrigado aí. Continua um trabalho excelente que você tá fazendo. E Muito até o obrigado. próximo vídeo, galera. Bons estudos.